Senhor Jesus, graças a Deus, é um dia lindo na presença desse Deus maravilhoso. Pastor Ivete, minha esposa, trouxe uma palavra abençoada aos vossos corações. Deus já falou contigo, aquela porção que Deus tinha, já enviou através da pastora Ivete, missionária. Mas Deus tem mais uma palavra. Deus sempre é aquele que está nos orientando, nos guiando. Deus em todos os momentos tem palavra para nós, fala conosco. E nesse momento Deus tem uma palavra para nós, amado. É uma palavra no livro de 1 Reis 13, 11 a seguir. Livro de 1 Reis, livro 13, versículo 11 a seguir. Aqui diz assim a palavra de Deus. Diz aqui: morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse seu pai: por qual caminho se foi ele? E seu filho diz: o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então seu filho abardou-lhe o jumento, e abardando-lhe o jumento, o montou nele e foi após o homem de Deus, e achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele disse: sou eu. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrares contigo, nem tampouco comereis pão, nem bebereis água contigo nesse lugar, porque foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por onde vieste. Oh, aleluia! Olha a palavra de Deus para nós nessa manhã, amado. Deus é aquele que em todo momento Ele nos agracia com palavras novas, abençoadas. A palavra de Deus diz aqui que um profeta, ele levantou um profeta para ir até a cidade e transmitir o seu recado. E transmitiu o seu recado ao rei da cidade de Betel, ali. E ele foi e transmitiu aquilo que o Senhor Deus tinha para o rei. Mas o Senhor diz: vai, transmita a minha palavra, e ali não comereis, nem bebereis água, não comereis pão, nem bebereis águas. E dá o recado e saireis, e não volte mais para aquela cidade. Amado, olha a palavra de Deus. Deus alertou o profeta, usou o profeta verdadeiro, para que ele transmitisse a verdade e não voltasse atrás. E ali não comesse pão, nem bebesse água naquele lugar. Mas, amado, o profeta de Deus é aquele que tem que ouvir a palavra de Deus, e ele tem que estar na presença de Deus, seguir sempre no caminho de Deus, trilhar sempre no caminho de Deus. Ele foi e transmitiu a palavra de Deus ao rei, não comeu pão, não bebeu água, estava indo embora, estava fazendo certinho como Deus tinha pedido. Mas se levantou um profeta no meio da cidade de Betel e foi atrás dele. E foi atrás dele dizendo que o Senhor Deus tinha enviado um anjo para falar com ele, para que ele voltasse, comesse pão e bebesse água antes de seguir o seu caminho. Mas, meu amado, era tudo mentira, era tudo armadilha de Satanás. Olha, Deus está falando para nós nessa manhã, viu? Ouça somente as minhas palavras, ouve somente as minhas palavras. Mentira leva à morte,
Não seja dado ouvido às mentiras mundanas, que eu falei, que eu não falei, que é para você voltar atrás, que é para você ir lá orar para aquela família, orar para aquele povo rebelde, para que você ir lá orar pelaquela igreja rebelde, pelas pessoas rebeldes que não querem saber de Deus. Não, mas foi um profeta que falou comigo que Deus quer que você vá lá pregar naquela igreja porque as pessoas são muito rebeldes. Olha, não se engane. Não, Deus ele mesmo poderia ir lá e falar com aquela igreja. Meu amado, não se engane. Esse profeta velho, diz a palavra de Deus, ele foi rebelde à palavra de Deus. Ele sabia o que Deus tinha falado. Deus avisou para que não comesse pão, não bebesse água naquele lugar e saísse rápido e nunca mais voltava naquele lugar. Mas ele ouvindo a voz de outros profetas que moravam naquela cidade, que enganou ele, ele voltou para trás, comeu pão, bebeu água. Quantas pessoas estão voltando para trás? É o profeta verdadeiro de Deus, é o homem verdadeiro de Deus, mulher verdadeira de Deus, estão voltando para Deus, estão voltando para trás. É uma bênção na mão de Deus, prega a verdade, transmite a verdade, mas por um descuido estão voltando atrás, estão deixando a verdade de Deus, trilhando o caminho que não é de Deus. Oh, aleluia! Deus tem escolhido, Deus tem te levantado, mas por um descuido, por não prestar atenção na palavra de Deus, por distanciar um pouco de Deus, por fechar os seus ouvidos alguns dias para Deus, você tem voltado atrás, meu irmão. Minha irmã, você tem voltado atrás, cometer atos que não agradam a Deus. Deus eliminou esses atos seus e você torna a voltar para trás, torna a cometer esses atos que Deus diz, não tornarás mais cometer esses atos imundos, não tornarás mais atrás cometer o que você cometia antes, não tornarás atrás cobiçar o que você cobiçava antes, não tornarás atrás prostituir como você prostituía antes, não tornarás atrás com os olhos famintos, os olhos carniceiros, e compartilhar com as devoradoras de alma. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus te alertou, meu irmão. Deus te alertou, minha irmã. Agora não diz que Deus nunca amou você. Não fala que Deus nunca te quis. Não fala que Deus nunca te deu oportunidade. Você não vigiou, tornou com as carniceiras, tornou com os olhos famintos, tornou com as caçadoras de alma, não ouvindo a palavra de Deus, que não era para voltar para trás, não era para comer pão nesse lugar, não era para beber água nesse lugar, mas todavia você deixou a palavra de Deus e retornou ao vômito do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Meu amado, é um alerta de Deus para nós nessa manhã. Olha, é só um que pode falar contigo, é só um que pode discernir a palavra, é só um que pode discernir quando é Deus, não é o Espírito Santo. Mas por Espírito Santo discernir você tem que ter uma vida no altar de Deus, você tem que ter uma vida na presença de Deus. O Espírito Santo não habita em templo imundo, o Espírito Santo não habita em templo feito por mão de homem, nem templo que anda em roda de escarnecedores, nem templo que anda vendo coisas imundas em celulares, nem templo que anda falando coisas imundas. Não, o Espírito Santo não habita nesses templos. Oh, aleluia! Glória a Deus! E Deus diz para aquele homem: vai lá, transmita minha palavra ao rei. Mas como aquela cidade é uma cidade imunda, não come pão ali, nem bebe água naquele lugar, todavia limpa os teus pés e saia de lá, e não volte naquela cidade. Não volte naquela cidade, não volte. Meu amado, aquele profeta foi desobediente à palavra de Deus.
Aquele profeta não ouviu a palavra de Deus, ele guardou até uma distância. Ele foi e saiu da cidade, já estava longe da cidade, e ali estava descansando debaixo de um pé de zimbro, debaixo de uma sombra, quando aproximou dele um profeta da cidade, e veio até ele mentiu para ele, dizendo que um anjo tinha aparecido a ele e ordenado que ele fosse atrás do profeta, dizendo para que ele voltasse, bebesse água, comesse pão, depois poderia seguir a viagem. Meu amigo, eu quero dizer para você, o Deus de Calachu e Calamassuriás, o Espírito Santo nos revela essa manhã. O inimigo sabe aonde você pode parar. O inimigo sabe a tua fraqueza, ele conhece a tua fraqueza. O inimigo sabe aonde você não pode trilhar. Ele sabe se você trilhar ali, você vai ofender a Deus. Ele sabe aonde você não pode prosseguir, porque ele sabe se você prosseguir ali, você vai magoar a Deus. E todavia, meu amado, o espírito imundo ele se levanta, colocando palavra em bocas de outras pessoas que não são de Deus. Muitos dizem ser profetas, muitos dizem ser missionários, muitos dizem ser pastores, mas são covil de lobos, não são profeta verdadeiro. E o Senhor falou, o Senhor mandou. E assim as almas que dão ouvido a eles perecem, estão morrendo, porque não deu ouvido à palavra de Deus. Meu amado, limpa o teu ouvido nessa manhã. Passa um cotonete no teu ouvido nessa manhã. Viu? Unge o teu ouvido. Unge ele, passa óleo no teu ouvido, para que só entre a palavra de Deus, para que você possa discernir qual é o verdadeiro profeta, quem está falando contigo, se é Deus ou não é Deus, para que você não cometa atos abomináveis aos olhos de Deus, como cometeu esse profeta velho, um profeta que fez até a metade, na metade parou e voltou para trás, porque, meu amado, não deu ouvido à palavra de Deus. E quantos profetas, quantos missionários abençoados têm caído, quantas profetas, mulheres de Deus têm caído na velhice, quantos missionários já na idade estão caindo, porque não têm guardado a verdadeira palavra de Deus, estão acreditando em profetas novos, em profetas que falam que Deus diz, enquanto Deus não falou nada. Eles estão cometendo, não estão aguardando, não estão vigiando. E Deus está dizendo nessa manhã para nós: vigia, ore, jejua, louve, porque há muitos profetas de Baal no meio de nós. E muitos estão derrubando os verdadeiros profetas, porque não tem vigiado, diz o Senhor. Não tem vigiado. Mas Deus nessa manhã te dá um renovo. Deus envia uma unção poderosa sobre a tua vida nessa manhã. E Deus te renova o teu espírito, renova o teu espírito nessa manhã, para que você possa discernir quem é de Deus, quem não é de Deus. Oh, aleluia! O vento que sopra na tua vida, se é de Deus, se não é de Deus, se você pode repreender, se você não pode repreender. Deus dá visão a você, a quem você está vendo, se é profeta, se não é profeta, se é carniceiro, se é prostituta, se é falso profeta. Deus dá visão de água para você nessa manhã. Oh, aleluia! Eita, Deus ungiu teus olhos. Oh, aleluia! Glória! Deus ungiu teus olhos, cara, churialamas. Deus ungiu teus olhos nessa manhã para discernir. Oh, aleluia! Talvez elas venham com palavras doces. Eu também sou profeta, eu também sou evangélica, eu também sou profeta, eu sou evangélico.
E Deus manda te dizer isso, aquilo. Deus não quer. Deus não quer. Deus não pode. Mentira. Deus quer que você trilhe um caminho verdadeiro. Deus quer que você ande na retidão. Deus quer que você ande na verdade. Deus quer que você fale a verdade. Não volte atrás. Se Deus disse, volte, não volte. Vá, não vá. Porque não é de Deus. Mas se Deus fala para você, filho, vai até lá. Fala que eu estou falando isso. Mas lá não bebe água. Lá não come pão, não participei daquela casa, daquela roda de escarnecedores. Não vá, não faça o que Deus, não levanta a ira de Deus, porque pode ser o teu fim, meu amado. Viu? Quantos profetas estão caindo agora na velhice? Quantos filhos de Deus? Quantas irmãs abençoadas? Quantos profetas que já oraram até por mim, pela pastora Ivete? Quantas irmãs já oraram por nós? Se desviaram, se caíram, se perderam, oh aleluia! Estão perdidos porque não vigiaram, depois de velho caíram. Perderam a salvação. Foi num caminho sem volta. E Deus está dizendo para você, filho, filha, vigia. Se o profeta é verdadeiro, você vai sentir no coração. Se o profeta é verdadeiro, vai se cumprir a palavra do profeta. Se a visão é verdadeira, vai se cumprir a visão do profeta na tua vida. Eita glória! Mas até agora não recebeste nada. Até agora não provaste nada, o Senhor diz. Porque o profeta não era verdadeiro, filha. Não era eu que estava falando, diz o Senhor. Oh, aleluia. Amado, aquele profeta voltou para trás. Foi enganado. Ele foi enganado, voltou para trás, comeu pão, bebeu água. E seguiu o seu caminho, mas no meio do caminho Deus ordenou um leão que matasse aquele profeta. E o leão veio e matou aquele profeta, devorou aquele profeta, porque ele foi rebelde à palavra de Deus. Não seja rebelde à palavra de Deus. Olha, vigia, viu? Pela atitude da pessoa, ele não pode ser profeta. Você conhece? Você vê uma árvore linda, folha linda, flores lindas, mas não dá fruto. Você sabe que não é árvore boa. Não tem valor para Deus. Não vai pelas vestes, você vê lá em cima de altares grandes, tudo de terno importado, de linho importados, sapato importado, não usa sapato simples, tem até segurança. Meu amado, não é profeta de Deus. Profeta de Deus não precisa de segurança, não precisa de linho importado, ternos importados, não. Deus tem o anjo da guarda que te protege 24 horas. Esse é o servo de Deus. Olha, amado, Deus envia um renovo sobre a tua vida nessa manhã, viu? Você vai ter olhos de água a partir de hoje. Você vai sentir um queimar no teu coração quando um profeta verdadeiro falar contigo. Mas quando o profeta falso falar contigo, você vai se irar. E toda vez que você se irá, diz o Senhor, toda vez que você irá quando o profeta falar contigo, não é do Senhor. Esse é o sinal de Deus para nós essa manhã. Toda vez que um profeta falar contigo, você se irá. Você sentir uma ira no teu coração. Esse profeta não é de Deus. Viu? Receba essa palavra em nome de Jesus. É o renovo de Deus para você. É o renovo de Deus para você. Agora, meu amado, você só vai sentir essas coisas se você for um profeta verdadeiro, viu? Aleluia. Se você for um profeta, está na presença de Deus. Porque se você for um falso profeta também como eles, você não vai sentir nada. Amado, não volte atrás. Não volte ali comer pão naquela cidade. Não volte beber água naquela cidade. Deus tirou você de lá. Deus tirou você do meio da tua parentela. Deus tirou você do meio daquela vila, daquele bairro, daquela cidade. Não volte a beber água ali.
Não volte a comer pão ali. Não volte a se infiltrar com eles novamente. Não volte. Eita, glória. Ah, vai passear em casa. Faz tempo que você não foi lá, não vai mais em casa. Não volte, não vá. Não é de Deus. Eita. Não é de Deus que você volte. Siga para frente e não volte comer pão, beber água naquele lugar. Limpa teus pés todavia e vai em frente, siga. Deus tem veredas planas. Deus tem coisas melhores para você do que você voltar para trás e se filtrar novamente em roda de escarnecedores. Oh, aleluia. E andar com pessoas abomináveis aos olhos do Senhor. Não volte atrás do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Não volte, amado. Não volte, consulte a Deus antes. Fale com Deus. Ele vai falar contigo, está falando contigo. Receba essa mensagem de Deus. Olha, uma palavra abençoada, viu? Deus te levantou, te renovou nessa manhã. Olha, filho dos pais do Senhor Jesus. Amado, se inscreva no nosso canal, nos ajude. Nos ajude, viu? É tão fácil você se inscrever. É só pegar seu dedo aí com os inscritos. E você ajuda nós a expandir, a levar a palavra de Deus a esses 4 cantos do mundo. Tem pessoas que estão perecendo. Tem pessoas servindo os profetas falsos. Tem pessoas servindo deuses falsos. Eles têm que saber que há um profeta verdadeiro nessa terra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe.